Oi, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para falar um pouquinho hoje de um assunto fundamental na química: hidrocarbonetos. Exatamente, hidrocarboneto, compostos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. Pessoal, aula passada, muita gente, com dúvida em carbono quiral. Carbono quiral é aquele carbono com 4 ligantes diferentes. Lembrem-se que você precisa praticar. Eu mandei várias cadeiazinhas, tá? Vou mandar mais algumas essa semana e aí você vai praticando, que você vai ver que é bem tranquilo, é bem legal, mas no começozinho sempre tem uma dificuldade. Outra coisa, segue o canal aí, para ver se a gente consegue enganar um pouquinho o algoritmo, porque só tem vez para quem dança ou para quem fala gritando. E aí, eu sou chato desse jeito, né? Tem que ser um chato mais engraçado para poder ter seguidor. E por que tu quer ter seguidor, Guga? Porque eu trabalho aqui só nesse canal. Pessoal, eu faço tanta coisa, posto muito material. Queria que as pessoas tivessem acesso mais a isso também. Me deixaria. Bem que eu já tô, bem que eu gosto, né? Porque mesmo com a quantidade que eu tenho, que é pequena, eu já tenho muita gente falando, agradecendo, muita gente que a gente pode ajudar e se ajudar também. Então vamos lá. Hoje, hidrocarboneto, vou ficar pequenininho aqui, porque só que interessa mesmo é o hidrocarboneto. Vamos embora, meu povo lindo, vamos embora. Olha para aí, olha que legal. Tá vendo tu? O gato tá demorando demais. Também acho. Tu vai editar? Não. A vida é boa na prática. Olha aí, hidrocarboneto. Pessoal, vê bem, hidrocarboneto, como o próprio nome está dizendo, é um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Pessoal, hidrocarboneto é a principal porta para a gente entender as funções orgânicas. É a partir dele que a gente vai saber dar nome a álcool, aldeído, cetona, éter, anidrido, amina, amida, hidrocomposto, para todos os outros, tá? Guga, hidrocarboneto é importante? Pessoal, olha para aí. A gente tem hidrocarboneto no asfalto, a gente tem hidrocarboneto no tecido, no remédio, na cosmética, na medicina, no remédio que eu acabei de falar, tem muito no plástico. O plástico é etileno, polietileno, que vem também do petróleo. Então, os hidrocarbonetos são funções não, é uma função importantíssima na química orgânica. Aí a gente tem duas vertentes: os hidrocarbonetos de cadeia aberta, alcano, alceno, alcino, alcadieno, alcenino, alcapolieno. Alcano, quando só tem ligação simples. Alceno, quando tem uma dupla. Alcino, quando ele tem uma tripla. Alcadieno, quando tem duas duplas. Alcapolieno, quando tem um bocadão de dupla, tá? E os de cadeia fechada, ciclano e cicleno. E se tiver o anel aromático, a gente chama aquela cadeia de cadeia aromática. Lembrando que se ele tem cadeia fechada, mas não tem aromaticidade, não é um anel aromático, aí essa cadeia fechada pode ser também chamada de alicíclica. Vê bem, vou vir aqui olhar para tu, ver. Alicíclica. Não confunda. Pessoal, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Ó, não confunda, não confunda alicíclica, que é quando ela é cíclica, mas não é aromática, com acíclica. A cíclica é aberta, certo? Então, deixa eu mostrar aqui no quadro que talvez, ajude um pouquinho mais. Posso colocar o quadro aqui para a gente ver. Vem-se embora, vem. Vem, 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 vem. Vem. Ó. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia. Bom, pessoal, acho que eu estou pensando em seguir uma nova carreira aí. Ó, bora lá. Olha aqui. Chega para mim. Essa cadeia aqui, ó. Essa cadeia, ela é cíclica, certo? É fechada.
E essa daqui, ó, também é fechada. Só que na primeira, ela não tem anel aromático. Então, ela é fechada. É. Essa daqui também é fechada, cíclica. Uhum. Só que aqui ela é fechada, mas ela é aromática. E aqui ela é não aromática. Então, ela não tem anel benzênico. A aromaticidade, ó, pelo anel benzeno aqui é bem clara, né? Como a outra não tem o anel benzênico, aí eu digo que ela é, sabe o quê? Alicíclica. Uhum. O que é alicíclica? Quando ela é cíclica, mas não é aromática. Então, eu acho que deu para a gente pegar essa primeira parte, é legal, né? Então, vamos voltar para os nossos hidrocarbonetos. Aí, pessoal, vê bem. Alcano, alceno e alcino vão ser as figuras principais da química orgânica. Aí, vê bem. Alcano é conhecido como parafina, pouca afinidade com água, né? Oleofina é o alceno. E alcina é também chamado de alquino. Guga, e esse pessoal aí, tem na natureza? Tem. Alcanos você vai ter muito no petróleo, gás natural, xisto betuminoso, né? E aí você vai ver que a gente vai ter também aqui, ó, as propriedades desse pessoal. Primeiro, é um composto orgânico molecular. Por que molecular? Carbono e hidrogênio, carbono é não metal, hidrogênio é não metal. Então, ligação covalente polar. Mas a molécula é apolar. O resultante dos seus vetores é igual a zero. Então, como ela é apolar, eles são unidos por interação de dipolo induzido, também chamado de dipolo-dipolo. Guga, ele é apolar mesmo, Guga? Tem certeza? Tenho. Ele é apolar, prova disso que ele não mistura com água. A água é polar, né? Mas eles são apolares, tá? Moléculas apolares. Como eles são unidos por força de Van der Waals, que é uma ligação bem fraquinha, então eu digo que eles têm baixo ponto de fusão e de ebulição. Porque, pessoal, o ponto de fusão e de ebulição, ele é totalmente ligado à força da ligação. Por exemplo, um composto iônico, a ligação é muito forte, porque a ligação mais forte que existe é iônica. Então, o que é que acontece? Para você quebrar, para você fundir um composto iônico, você tem que dar o quê? Você tem que dar altíssimas temperaturas. Então, ele tem alto ponto de fusão e de ebulição, porque a ligação é forte. Já nos hidrocarbonetos, que a ligação é de Van der Waals, é a ligação mais fraca que existe, porque a mais forte é iônica, depois covalente. Depois íon dipolo, ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo, e Van der Waals, que é a mesma coisa que dipolo induzido, né? Então, como ela é muito fraca, eles se separam muito fácil. Como ele se separa muito fácil, você já sabe o que? Tem baixo ponto de fusão e de ebulição. Outra coisa legal é que o petróleo, pessoal, ele é menos denso que a água. Então, tu já lembra, hidrocarboneto, petróleo, petróleo, hidrocarboneto, né? Então, ele é menos denso que a água, ele boia na água. Outro detalhe fundamental, insolúveis em água, são apolares. Então, não esqueça, tá? A gente tem alcanos, alcenos, alcinos. Esses são os principais de cadeia aberta. Lembrando que o alcano ele é pouco reativo, o alceno é muito reativo. Google e as propriedades. Pessoal, vê. A gente aprendeu que quanto mais forte a força, que foi que eu acabei de falar, maior o ponto de ebulição. Então, olha aí a regra. Íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e Van der Waals. Oxe, tudo em butasse iônico, nem covalente, porque eu só coloquei interações intermoleculares e aí íon dipolo, tá? Então, vem para cá. Os hidrocarbonetos são unidos por Van der Waals, logo seu ponto de fusão e ebulição são baixos. Outra coisa importante é a gente lembrar que quanto maior for a molécula, mais pesada ela é, maior seu ponto de ebulição. Então, pessoal, quanto maior for a molécula, quanto mais pesada ela for, maior é o seu ponto de ebulição. Logicamente, né? Uma molécula mais pesada, pessoal, vai ter o quê? Mais quantidade de interações, né? Tem mais interações intermoleculares, você vai ter que quebrá-las, então ela vai ter uma maior ponto de fusão e ebulição. Tanto que eu coloquei aí, ó. Olha aí, olha o ponto de ebulição do metano, menos 161.
O etano tem um carbono a mais, ó, já pulou para 88. O propano tem outro carbono a mais, já pulou para 42. Está notando como é enorme? Então, é entre 20 e 30, e nos menores, a cada carbono aumenta até 40 graus Celsius. Outro detalhe. Guga, e se os dois forem iguais, tiverem o mesmo número de carbonos, e um tiver cadeia normal e o outro tiver a cadeia ramificada? Ótima pergunta. Eu já sei que quanto maior o hidrocarboneto, maior o ponto de ebulição. Isso é normal. Agora, outra pergunta é: e se os dois tiverem a mesma fórmula? Pode ter a mesma fórmula e ter estruturas diferentes, né? Os isômeros. Quando ramifica, cadeias ramificadas, elas diminuem o ponto de fusão e ebulição. Exatamente. Mas por que, Guga? Porque, vê, pessoal, quando eu ramifico a cadeia, a área de contato, porque, bem, é nessa área de contato, esses tracinhos aí é onde tem a ligação. Então, se a cadeia ramifica, ela fica menor, né? Concorda que ela fica menor, o tamanho dela, ela vai encurtando. Então, quanto mais ramificada, o que é que acontece? Menor o ponto de ebulição. Porque olha aí, ó, quando eu ramifico, eu faço o que, pessoal? Menor extensão entre as forças intermoleculares, menor ponto de ebulição. Quando a cadeia é normal, você passou o requeijão num pão bem grandão. Então ele tem maior o quê? Aderência do que quando você coloca menos, tá certo? Que é a cadeia menor. Então, cadeias grandes, normais, você tem maior quantidade de interações intermoleculares, então é mais difícil de quebrar. Quando essa cadeia ramifica, ela vai ficando mais fácil de quebrar, menor ponto de ebulição. Então, quanto maior a cadeia, maior a área de contato, maior o ponto de ebulição. Olha aí, eu botei umas figurazinhas para você ver, ó. Que bonitinho, né? Então, pessoal, lembrar, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Então, qual foi o primeiro critério que a gente viu? A gente acabou de ver que quanto maior o hidrocarboneto, quanto mais pesado for o hidrocarboneto, maior ele é, maior o ponto de ebulição. Qual foi o segundo modo que a gente viu? A gente viu que cadeias do mesmo peso molecular, não é? Aquela que ramifica, diminui o ponto de ebulição no hidrocarboneto. Guga, hidrocarboneto tem ponto de ebulição baixo, né? Tem, né? Por quê, Guga? Eu acabei de falar. Fale você, lembre. Qual é a interação que tem entre eles? Certo. Força de Van der Waals. É uma ligação forte ou fraca? Fraca. Se é uma ligação fraca, ela quebra fácil. Se ela quebra fácil, ela tem baixo ponto de ebulição. Agora, vê que legal. Aqui, ó, eu coloquei para tu ver, ó. Cadeia normal, cadeia com ramificação, cadeia com 2. 69 com uma 64, com duas ramificações, 49. Ramificou, diminui o ponto de ebulição. Guga, e simetria, o que é isso? Veja, quando as cadeias têm a mesma quantidade de ramificações, bem, eu vou usar aqui o quadro, um minutinho só. O quadro ainda é indispensável em alguns momentos da nossa aula, né, pessoal? Vê, imagine que eu tenho aqui, ó, essa cadeia aqui. Olha que legal. Vê. Essa cadeia. Tá bom? E olha ela aqui. Pessoal, esses dois compostos são isômeros. A fórmula dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H12. C6H12. Então vamos lá comigo. Qual é o primeiro critério? Massa molar. Quem tem maior massa molar tem maior ponto de ebulição. A massa molar deles é igual. Ou são iguais. Segundo, ramificação. Eles têm a mesma quantidade de ramificações. Então, qual é o terceiro critério, Guga? Muito bom. É a simetria. O que é a simetria? Veja, corte essa molécula no meio. Agora corte essa. Essa molécula ela é simétrica. Um lado dela é igual ao outro. E a de cá é uma molécula assimétrica. Um lado dela não é igual ao outro. Guga, o que é que isso reflete na molécula? Estabilidade. Então, vê que legal, pessoal. Quando eu tenho uma molécula simétrica, simetria, ela é mais estável. Se ela é mais estável, ela tem maior ponto de ebulição. Então, a simetria dá a ela maior ponto de ebulição. Então, qual é o primeiro critério, pessoal? Primeiro critério, massa molar, o tamanho. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Segundo critério, pessoal, segundo critério é
cadeia normal e cadeia ramificada. A cadeia normal, por ter maior área de contato, tem maior ponto de ebulição. Qual é o terceiro critério, pessoal? Simetria. Quando eu tenho mesmo tamanho de cadeia, mesma quantidade de ramificações, eu apelo para a simetria. Legal? E agora, para dar nome aos hidrocarbonetos, o que é que eu preciso? Preciso seguir a regra da querida IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, onde a gente vai ter todo o nome dado por um prefixo, que é a quantidade de carbonos, um infixo, que é a ligação, e um sufixo, que é o grupo funcional. Como é hidrocarboneto, a gente vai usar O. Uma ligação simples é AN. Aqui, ó. Uma dupla é EN. Duas duplas, DIEN. Três duplas, TRIEN. Uma tripla, IN. Duas triplas, DIN. Isso é óbvio, né? E o número de carbonos. Um carbono é met, dois é et, três é prop, quatro é but, cinco é pent, seis é pet. Não, seis é hexa, né? Hexa. Ó. Não se preocupa não, tá? Na decoreba desse não, que tu vai aprender isso fácil. Agora eu quero mesmo falar sobre o polvo. Alcano. Vamos lá falar sobre cada um deles? Vamos lá. Pessoal, vê bem. Então, a gente já está um passozinho à frente do assunto, né? A gente já falou as características do hidrocarboneto. Isso é muito, muito importante, tá? Muito importante para que a gente fique tranquilíssimo nesse assunto. Tranquilo mesmo? Vamos embora? Vamos lá. Estou achando meio escura a câmera aqui. Eu estou num lugar tão claro. Será que está desregulado? Mas vamos embora. Vê. Pessoal, principalmente agora a gente vai falar dos alcanos, tá? Alcano também é chamado de parafina ou hidrocarboneto metânico. Como o nome está dizendo alcano, ano, é ligação simples. Então, eles são hidrocarbonetos, pessoal, de cadeia aberta. Cadeia aberta, tá? Tem um computador aqui do meu lado, quase cair. De cadeia aberta. Então, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Guga, entendi não. Volta aí. Veja, toda vez que eu pegar um composto e olhar assim, C10H22, quanto é a quantidade de carbono? 10. E a de hidrogênio? 22, ou seja, o dobro mais 2. C4H10, quanto é o dobro de 4? 8. Mais 2, 10. Opa, toda vez que a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2, eu tenho um alcano, tá? Google, e as fontes de alcano? Pessoal, aí é festa, viu? Gás natural, tá? Petróleo, xisto betuminoso, e ozoquerita. São as fontes de alcanos na natureza. A gente agora pode ver cada um desses tipozinhos aí, né? Gás natural e petróleo, a maioria absoluta já viu, né? Xisto betuminoso também, né? Uma rocha, né? Com muito óleo. A cera de ozoquerita é um pouquinho mais raro, mas também uma fonte de alcano. Então, vê, pessoal, o gás natural, a obtenção do gás natural, você perfura um poço, tá certo? E aí ele sai antes do petróleo. Então, ele também é uma fonte de hidrocarboneto. E lembra, o gás natural, ele é basicamente metano, tá? Embora ele não seja metano puro, tá, pessoal? Ele não é metano puro, né? Não é, lembre-se disso, o gás natural não é uma substância, é uma mistura. Mas o principal componente dele é o metano, tá legal? Então, outro detalhe importante é que você vê, olha os países que têm as maiores reservas de gás natural no planeta. Vê, pessoal, você tem Rússia, Irã, Catar, Estados Unidos, Arábia Saudita, Turcomenistão, olha isso, e por aí vai, né? Então você tem uma reserva de gás natural que é menos poluente, por exemplo, do que a gasolina. Olha aí, pessoal, ó, que país lindo, o Turcomenistão, conhecia? Riquíssimo, riquíssimo, uma ditadura, pense na ditadura, tora, viu? País rico, sem nenhuma liberdade. Aí vê bem, pessoal, outro é o xisto betuminoso, que a gente chama de gás de xisto ou gás não convencional, tá? É um gás natural, pessoal, encontrado num poço poroso de rocha sedimentar. Então, veja, você tem um lençol freático e embaixo você tem a zona de xisto betuminoso. Então, o xisto betuminoso é uma rocha, tá? É uma rocha que tem um gás chamado querogênio, que é uma mistura de compostos
orgânicos. Então, a partir dele, a gente consegue obter os hidrocarbonetos. Então, você tem um xisto bruto processado, dele sai o óleo, depois sai o GLP, depois sai o gás de xisto, que é muito parecido com o gás natural, só que ele é mais rico em hidrogênio. Então, ele é usado na indústria, por exemplo, de cerâmica, ele é muito usado através de gasoduto. Então, pessoal, depois sai enxofre, que é um poluente, né? Mas enxofre não é hidrocarboneto, é um poluente, tá ali no meio. Nafta, que é um solvente, né? E ainda sai outros produtos. Então, pessoal, você tem aí, ó, uma reserva enorme no nosso planeta. Aí veja, agora a gente podia falar um pouquinho do nosso petróleo. Vamos falar do petróleo? Vamos lá. Pessoal, o petróleo, a gente tem uma mistura de vários compostos. Petróleo é hidrocarboneto, é um fato, mas ele está cheio de impurezas ali dentro. Então ele tem muito composto à base de enxofre, que vai dar chuva ácida, à base de nitrogênio, que também pode dar chuva ácida. Tem muito composto à base de oxigênio, mas veja, petróleo é um hidrocarboneto. O resto é apenas o que? Impureza. E olha que legal, pessoal. As maiores reservas de petróleo. Venezuela. Aqui, a Venezuela aqui ao lado, né? Depois Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque. Isso é uma prova de geografia, né? Porque melhor não se meter. Olha aí, pessoal. Venezuela, como todo país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, né? Ficção e realidade, né? A pobreza como realidade total e a ficção aí da classe rica. Aqui também, ó. Olha, sabe onde é isso aí, não sabe? Uhum. Olha aí. Parte riquíssima, parte pobre, né? Olha aí. Vê. Nigéria. Olha para aí, pessoal. Olha para aí, pessoal. Para onde vai o dinheiro do mundo, né? Mas vamos embora. Então, vê. Falar de petróleo, lembre-se. Uma coisa importantíssima. O petróleo bruto, ele chega na refinaria. Quando o petróleo bruto chega, chamado também de petróleo cru, ele sofre um processo físico de destilação fracionada. Vai sendo aquecido, primeiro vai saindo o que é mais baixo ponto de ebulição, ou seja, o que é mais leve, e depois vai saindo o médio até sair o mais pesado. O mais leve é a menor cadeia, o médio a cadeia está aumentando e pesado a cadeia está bem grandona. Então, a primeira fração, que é um gás, é de 1 a 4 carbonos, que é metano, gás natural, né? Etano, propano e butano. Essas são as primeiras frações, tá? Depois sai a fração líquida, que é gasolina de aviação, gasolina comum, querosene, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante. E depois, a partir de 17 carbonos, acima de 17 carbonos, sai a parafina e no final, no lixo total, sai um tal de asfalto que a gente conhece. Então, vê, pessoal, primeira coisa que a gente precisa saber. Todo derivado de petróleo é uma mistura. Guga, sério isso? É. Então vem cá, vem cá, vem cá. Não existe gasolina pura. Escutou? Não existe óleo diesel puro. Aí tu me diz, então quer dizer que a gasolina, ela não é pura porque tem o álcool no posto? Não. Preste atenção. Lógico que a gasolina do posto é mistura porque tem álcool. Mas mesmo a gasolina sem o álcool, ela é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, pessoal, veja, não existe gasolina, óleo diesel, óleo combustível, não é substância, é sempre uma mistura. 24 minutos de aula com informação fundamental para você. Agora vamos lá. Voltando para os slide. Vê, pessoal. Aí a gente aqui tem as fontes aí, né? Os hidrocarbonetos, eles sofrem combustão. Combustão é queima na presença de oxigênio, dando CO2 e água, se ela for completa, ou dando CO e água, CO é monóxido de carbono, que mata, né? E água, ou dando somente carbono e água. O que quer dizer que uma combustão, ele libera CO2 para ser completa ou libera outra coisa para ser incompleta? É a quantidade de oxigênio. Tá? Quanto mais oxigênio ele tiver, maior a sua
combustão completa. Aí vê, na queima do combustível, pessoal, lembra que eu falei, o petróleo tem muito o quê? Impureza, né? Então, a queima da gasolina, além de liberar CO2 e água, CO e água, C e água, libera também compostos sulfurados, né? Que dão efeito à chuva ácida. Já o álcool, não. O álcool é um biocombustível, né? Que vem de uma planta, então ele não tem enxofre como impureza. Agora, olha bem, como é que a gente aprendeu para nomear o hidrocarboneto? Número de carbono, tipo de ligação e função, certo? Então, lembrar que é fundamental a gente fazer esse comentário. Mas, vê, pessoal, antes disso, eu queria falar de outra coisa para vocês, que é bem importante. Vê. Algumas pessoas me perguntam, Guga, qual é a diferença entre gasolina comum e gasolina de avião? Pessoal, é grande, viu? Primeiro, na composição. A gasolina comum, pessoal, também que a gente chama de gasolina automotiva, né? Ela é um hidrocarboneto que vem derivado do petróleo e tem principalmente o quê? Alcanos, ciclanos e compostos aromáticos, tá certo? Já a gasolina de aviação, a gasolina de avião, utilizada em aeronaves mais pequenas, né? Em leves, porque o resto é querosene de aviação, é mais refinada, tá? Ela é mais refinada do que a gasolina comum. E nos jatões que a gente conhece, ela não é gasolina, mas é querosene de aviação. Outro detalhe que me perguntam muito em aula, e eu acho que vale a pena a gente falar, é que, vê bem, pessoal, a gente quando fala de petróleo, tá? Petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos, a gente precisa lembrar também que o petróleo, quando ele sai da fonte de petróleo, não é uma piscina de petróleo, não, tá? É uma rocha esponjosa, tá? E aí você transforma aquele petróleo em seus derivados por destilação fracionada. Lembrando também, pessoal, que quando a gente fala de petróleo, é bom a gente lembrar que petróleo é o motor desse mundo que a gente vive, né? E a partir dele tem muita guerra, muita confusão. Mas vamos lá, vamos aprender aqui primeiro. Então, vem cá. Vamos lá, preste atenção. Tudo certo até aí? Tudo certo, né? Tudo certo mesmo? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa base. Guga, oh Guga. Foi isso, Guga? Não, aqui é o quadro. Mas eu estava no slide, vamos lá. Então, vê, pessoal. Um carbono, mete, só tem ligação simples, an, hidrocarboneto, ano. 2, et, etano. 3, propano. 4, butano. 5, pentano. Então, vê, metano é o mais simples dos hidrocarbonetos, tá? Ele é também chamado de gás natural. Também é chamado de gás do pum da vaca. Pessoal, metano é um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa, tá? Embora você imagine, o que é o biogás? É uma alternativa para substituir o gás natural, tá? O biogás e o gás natural têm o mesmo processo na formação dele. Ele vem da decomposição anaeróbica da matéria orgânica, por exemplo, do lixo, do cocô. A diferença entre eles é que o gás natural não é formado pela circulação do material orgânico na Terra. O gás natural que sai do poço de petróleo, ele não sai do cocô, ele não sai do pum da vaca. Aí, lembre-se, biogás e gás natural são semelhantes. O que é diferente? É que o biogás, ele vem da matéria orgânica do dia a dia. E o gás natural, não, ele vem de uma fonte. Ele vem de um poço perfurado. Que notícia legal, né? Então, pessoal, o gás natural, ele é muitas vezes encontrado junto ao petróleo, tá certo? O gás natural também pode ser encontrado em reservas de carvão. Olha para aí. Agora, um detalhe importante, tá? O gás natural, em uma mina de carvão, quando ele se junta com o oxigênio, ele dá origem a uma mistura explosiva chamada grisu. Pessoal, é bronca, viu?
na mina de carbono. De vez em quando a gente vê uma mina aí explodindo, né? O que é extremamente triste. Então, ó, a fermentação da biomassa produz biogás. Então, lembre-se, matéria orgânica sofre hidrólise, depois fermenta, oxidação anaeróbica, metano, que é o biogás. Ó a síntese. Então, eles fazem isso a partir do quê? Por exemplo, do cocô da vaca, do cocô dos animais. Tranquilo? Já o gás natural normal, tá? Sem ser o biogás, entendeu? Biogás e gás natural são iguais, para não ter problema. O problema é de onde vem. De onde é que vem o gás natural? Vem de uma jazida. De onde é que vem o biogás? Do cocô. Pronto. Da matéria orgânica em decomposição. Olha, biodigestor, sabe o que é isso aqui, né? Olha aí, pessoal. Outro gás importantíssimo é o GLP, gás liquefeito do petróleo, gás de cozinha. O gás de cozinha não é venenoso, ele é mais denso que o ar e ele mata por asfixia, porque ele não tem cheiro, ele é inodoro. Gugu, Guga, Gugão, diga. Lá em casa fede, em todo canto fede, porque eles colocam uma substância chamada mercaptana, tá? O enxofre mercaptídico, que dá aquele odor para avisar, opa, tá vazando, vaza daí, hein? E aí você corre, porque se você não correr, você morre. Então, olha que legal. Gás de cozinha não é venenoso, mas ele é um narcótico, a pessoa dorme. E aí não acorda mais, tá? Porque como ele é mais denso do que o ar, ele ocupa o lugar do ar e a pessoa morre por asfixia. Então, pessoal, não se esqueça, tá? O GLP, gás liquefeito do petróleo, é um subproduto do refino do petróleo, mas com essas características que eu estou lhe dando. Ele é formado por butano mais propano. Aí vê, a destilação fracionada, como eu acabei de falar, forma suas frações, e todas as frações são misturas, tá? Todas as frações do petróleo são misturas. Não esquece isso não. Toda a fração do petróleo é mistura. O e alceno. A alceno, alqueno, oleofina, aí já é, pessoal, um hidrocarboneto com uma dupla. Aí a gente diz que esse rapaz é insaturado. Ele é insaturado por uma ligação dupla. Olha, eles são raros de encontrar na natureza, tá? Mas eles são extremamente reativos, porque a ligação dupla é mais reativa do que a ligação simples. Aí vê bem, deixa eu aqui voltar para o quadro. Ixi, é um vai e volta. Deixa de reclamar. Eu estou tentando fazer aqui para tu entender direitinho, ficar feliz, tranquilo, e ficar reclamando da vida. Fica quieto, não, viu? Está tão bonzinho. Cadê? Agora, tá vendo? Me perdi. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi. Vê. Pessoal, aqui, ó. CH2 dupla CH2. O nome disso é ET, porque tem duas ligações. E duas ligações, não, tem dois carbonos. E eno, porque é uma ligação dupla. Mas veja, o eteno tem um nome usual, que é o etileno. Esse cara é que vai formar, para você ter uma ideia, o plástico, né? O plástico é o polietileno. Mas o etileno tem uma função importantíssima, que é da maturação das frutas. Vou falar disso. Agora veja, com 3 carbonos. Pessoal, ó, com 3 carbonos, ele é o propeno. Aí muita gente me diz, Guga, por que não numera com 3 carbonos? Porque vê, pessoal, se eu fizesse assim, ó, vê, não tem sentido numerar, porque aqui se fosse, aqui ia ser o propeno 1. E aqui, eu começo a numerar da extremidade mais próxima da dupla. Também seria o propeno 1. Então, não numera, não tem por que numerar. A gente só numera a partir de 4. Aí eu vou te mostrar por que a gente começa a numerar a partir de 4. Vê que legal. Aqui, ó, eu tenho 4 carbonos, né? Vou botar uma dupla aqui, ó. Aqui eu vou botar nesse. Guga, botar se tá faltando no outro. Tá não, meu filho. Você vai ter que perceber isso agora. Tô andando de um em um, tá? Agora, numera da extremidade mais próxima da dupla. 1, 2, 3, 4. Acho que o resto não tem nada, não. Tem, rapaz.
É que eu estou botando só para fazer a conta, tá bom? Aqui, ó, tá vendo tudo? Aí, ó. Veio. Aqui eu começo a numerar, ele está no meio, então, de boa. E aqui eu começo da direita, veio. Porque eu começo da extremidade mais próxima da dupla. Então, qual é o nome do primeiro? Vá. Quantos carbonos ele tem? Me diga. Vá, tô esperando. 4. 4 é o quê? But. Onde é que está a dupla? No carbono 1. Mas está no 2 também, mas você conta do primeiro. But 1, eno. Aqui, onde é que está a dupla? No 2. But 2, eno. E aqui estaria onde? No 1. But 1, eno. Então não precisa fazer isso, porque ele é igual ao primeiro, concorda? É apenas como se eu estivesse olhando de frente e o outro eu estivesse olhando de trás, mas é o mesmo composto. Tenta entender isso. Agora aqui, ó. Aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vá, como é o nome desse? Pente, porque tem 5 carbonos. Onde é que está a dupla? Numera da extremidade mais próxima dela. Pente 1, eno. E aqui, ó. Tá notando qual é o problema, pessoal? É só a gente ter atenção, é muito fácil. Google isso cai em vestibular muito pouco, nomenclatura muito pouco. Agora você tem que saber a nomenclatura para saber alguns assuntos, né? Aqui, ó. Pente 2 eno. Guga, tem pente 3 eno? Não, porque se eu botar aqui, volta a ser 2, né? Então, lembrar que a nomenclatura, ela é uma maneira de você, o quê? Diferenciar o composto. E vê bem, pessoal, quando você muda uma posiçãozinha da dupla, você muda muitas propriedades do composto. Sabia disso? Muitas propriedades do composto. Tá uma sombra aqui, né? Bora lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ó, então aqui, ó, but 1 eno. Aqui, ó, por que 1? Porque a dupla está no carbono 1. Eu começo a numerar da extremidade mais próxima da dupla. Aqui, ó, tá no meio, tanto faz, but 2 eno. Nomenclatura tranquila, né? Google é a ramificação, calma. Então, vê, o principal alceno que a gente conhece é o eteno. Ele também é conhecido como etileno, tá? É um gás, pessoal, emitido pela fruta. Entenda isso, tá? E ele é o gás do amadurecimento, acelerando esse processo que a gente conhece de maturação. Muitos produtores, pessoal, controlam, tá, a concentração de etileno num determinado local para que a fruta não amadureça tão rápido e ele possa ter mais tempo para vender o seu produto. Olha, o eteno, ele tem fórmula C2H4, né? E lembre-se bem, ele é importantíssimo como gás da fruta. Mas esse eteno, pessoal, também pode vir a partir não só do petróleo, mas pode vir também da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar tem a sacarose hidrolisa, forma a glicose fermenta, aí forma o quê? O etanol desidrata, forma o eteno. Entenda. Pô, Guga, que negócio rápido. Calma, sem estresse. Eu quero que você entenda que o composto que vem do petróleo, a fórmula C2H4, é igual ao que vem da fruta, viu? É igual ao que vem da planta. E qual é a vantagem? A vantagem é que você tirou do petróleo, fez destilação fracionada, poluiu o mundo, andou de caminhão, o outro não. O outro ele tem uma maneira de ser produzido mais rápida, mas os elementos são iguais, tá? Os compostos são iguais. Agora vê, pessoal, o alcino. Alcino é o mais importante, é o hidrocarboneto acetileno. A fórmula geral dele é CnH2n-2. Guga, não entendi isso, não. É quando eu tiver, por exemplo, se eu tiver 3 carbonos, quanto é o dobro de 3? 6. Menos 2? 4. C3H4. Então, isso é um alcino. Qual é o alcino com 5 carbonos, Guga? C5. Qual é o dobro de 5? 10. Menos 2? 8. Então, C5H8. Não é legal? Então, lembrar que isso é super importante para você olhar o cara assim e dizer, ó, é um alcano. Quando é que ele é um alcano? Quando a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2. Quando é que ele é alceno? Quando a quantidade de hidrogênio é o dobro da de carbono. E quando ele é alcino?
Quando a quantidade de hidrogênio é o dobro, menos 2 na quantidade de carbono. Todo hidrocarboneto, né, termina em O. Alcano não tem ligação dupla nem tripla, então é AN. O alceno, como tem uma dupla, é EN. E o alcino, como tem uma tripla, é IN. Então, olha aí, sempre essa pegada. Então, etino, 2 carbonos. Etino é também chamado de acetileno ou gás da solda. Propino, tem 3, né? But, a partir de 4 eu tenho que numerar. Pode ser butino 1, se a tripla tiver no carbono 1. Pode ser butino 2. Eu estou but 1 ino, but 2 ino. Tá? Pessoal, sempre numera da extremidade mais próxima da insaturação. Google, o que é um alcino verdadeiro e um alcino falso? Primeiramente, qualquer um dos dois é alcino, o que já é importante. O alcino verdadeiro é quando ele tem um hidrogênio ligado ao carbono. E o alcino falso não tem hidrogênio ligado ao carbono. Da tripla, né? Da tripla. Então aqui, eu tenho uma tripla, tem um hidrogênio ligado ao carbono da tripla. No alcino falso, não. Isso dá alguma diferença? Dá. O alcino verdadeiro, por ter hidrogênio ligado ao carbono da tripla, ele pode ionizar. Ionizar. Ele tem caráter levemente ácido. Já o falso, não. Então, importante lembrar disso. Outro detalhe, pessoal, é o alcino, o etino que eu falei, o etino, o gás da solda, o gás do maçarico. Pessoal, esse gás, ele vem do carbureto, às vezes. Carbureto, que é uma pedrinha, CaC2. Quando reage com água, forma o etino. E o pessoal coloca carbureto em fossas para diminuir o mau cheiro, para desentupir, e aí forma etino. Lugar fechado, etino é gás, explode. Pense, uma explosão de uma fossa mata, né? E além de tudo, espalha para tudo que é lado os produtos da fossa. Então, pessoal, é um problema sério, tá? Que se usa no dia a dia isso aí. Aí vê, e para numerar, Guga? Pessoal, sempre mesmo jeito. Cadeia principal, no caso de terem 2 cadeias principais, o que é a cadeia principal, Guga? É a que tem mais carbono. Então, no caso de ter 2 cadeias diferentes com a mesma quantidade de carbonos, você escolhe a que tiver mais ramificação. Então, vê bem. Olha essa cadeia aí. Tu tá vendo que essa cadeia é ramificada, né? É. Então, eu queria primeiro voltar aqui para falar com você sobre uma coisa bem importante. Vê. Pessoal, ramificação é todo carbono fora da cadeia, tá? Então, vê, pessoal, eu não vou hoje, tá, me preocupar com nomenclatura, não de jeito nenhum. A gente vai ter as próximas aulas só com nomenclatura, tá? Sabe o que é que eu vou querer que a gente entenda direitinho hoje? Eu quero que a gente entenda sobre os compostos, sabendo o que é um alcano, o que é um alceno, o que é um alcino, o que é um ciclano, o que é um cicleno. Então, para mim, isso é o mais importante da aula de hoje. Se a gente sair daqui com tudo isso bem delimitado, aí o próximo passo é bem tranquilo, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre os hidrocarbonetos de cadeia cíclica. Então, vê bem, preste atenção. Olha bem, isso foi uma dúvida durante a semana de... Queria lembrar o nome, rapaz, não estou lembrando o nome. Desculpa, mas na próxima aula eu falo. Vou procurar aqui no Zap e falo. Vê. É um assunto, pessoal, que é bem legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu botei até uma questão num dos simulados da gente sobre isso, né? Do da semana 4, eu acho. Veja, quando eu digo que o hidrocarboneto ele é saturado, preste atenção. Quando eu digo que o hidrocarboneto é saturado, é porque ele só tem o quê? Ligações simples, tá? Então, quando ele só tem ligação simples, a hibridação dele é sp3 e o ângulo esperado é 109 graus. Pronto. É a maneira como os orbitais se juntam, vai para 69 graus. Aí na natureza existem compostos cíclicos, tá? Existe o ciclopropano, o ciclobutano, certo? Deixa eu melhorar esse triângulo aqui, tá horrível, né? Aí tem o ciclopentano,
ciclopentano, tá? Horrível. Deixa eu apagar. Ciclopentano, que é mais ou menos assim, ó. Também, né, pessoal? Professor de química tem que desenhar, aí é cruel. E tem o ciclohexano. Pronto, entenderam agora o que eu quero falar. Veja, qual é o ângulo esperado para composto saturado? Todo ângulo de composto saturado tem que ser aproximadamente 109 graus, porque ele só tem ligação simples. Mas veja, quando ele vira um ciclopropano, qual é o ângulo aqui? 60 graus. Quando ele vira um ciclobutano, qual é o ângulo aqui? 90 graus. Quanto é o ciclopentano? 108 graus. E o ciclohexano? 120 graus. Esse é o ângulo real. E aqui embaixo eu vou botar o ângulo esperado. Se todo mundo aí é saturado, era para o ângulo ser 109, 109, 109 e 109. Certo, Bug? E aí, o que é que tu quer falar com isso? Eu quero lhe dizer que quando eu fecho a cadeia, a diferença entre o ângulo real e o ângulo esperado influencia na estabilidade. Olha para cá. Um ângulo de 109, para ele existir como um ciclopropano, a diferença é muito grande. Então esse cara é instável demais. De 90 para 109 também a diferença é grande. Mas veja, a diferença de 60 para 109 é maior. Então quer dizer que esse primeiro é mais reativo. Então, olha, se eu fizesse uma tabela de reatividade, a reatividade diria o quê? Quanto maior a diferença entre o ângulo real e o ângulo imaginário, maior a reatividade, certo? O problema não está aí não, porque esse cara aqui, ó, ele é praticamente estável. O problema está aqui, ó. E por quê? Porque, vê, pessoal, qual é o ângulo esperado para o ciclohexano? Vá, me diga. O ângulo esperado é 109, porque ele é saturado, 4 ligações simples, o ângulo era para ser 109. E aqui é 120. Os ângulos aqui são 120. Aí eu te pergunto, se tu parar para pensar, tu vai ver que tem um negócio aí que não tem lógica. Toda vez que tu fecha, tu pega uma cadeia e fecha, o ângulo tem que diminuir. Tu tá fechando, então de 109 tem que ser menor que 109. Como é que tu vai fechar a cadeia? Porque, ó, cadeia do carbono sp3, ele é tetraédrico, numa cadeia aberta. Aí tu vai pegar e vai transformar ele num ciclohexano, com 6 carbonos. E tu, pá, fechasse. Ficou no hexágono, lindo. Fechasse, o ângulo aumentou. O ângulo aumentou. Tu pode fechar uma coisa e o ângulo aumentar? Se conseguir, entrar no fantástico. Então a turma disse, opa, tem algum erro. E tinha. O erro é que todo mundo aqui, ó, era plano. Propano, butano e pentano. Aí, ó, no ciclohexano, não. Ele tem várias formas, sendo 2 delas as principais, que é a chamada forma barco, que parece um barco, né? E forma cadeira. A cadeira é a forma que ele se apresenta mais estável na natureza. Isso quer dizer que o ciclohexano, presta atenção, o ciclohexano, ele não é plano, ele é espacial. O ciclopropano é plano, o ciclobutano é plano, o ciclopentano é plano. Triângulo, quadrado e pentágono. O triângulo, 109 virou 60, porque eu fechei muito, né? Reativo, quebra fácil. Ciclobutano, 109 virou 90, reativíssimo. Ciclopentano, 109 virou quanto? 108, é de boa. Agora, meu amigo, o ciclohexano, você não poderia fechar e o ângulo aumentar. Se eu fecho, o ângulo diminui. Você, pelo amor de Deus, tem que entender isso. Se eu fecho uma cadeia, tá aqui, ó, fechei, o ângulo diminui, tá? Então eu lhe pergunto, você está de braço aberto, se você fecha o braço, o ângulo diminui, né, a distância entre eles. Então, por isso que o ciclohexano não é plano, ele não é um hexágono. Ele tem uma forma que parece um barco e uma forma que parece uma cadeira. Aí a gente chama de forma barco e forma cadeira, que são as formas mais estáveis, né? A mais estável mesmo é a forma cadeira, tá bom? Onde ele tem maior distância entre os ligantes. A gente ainda vai ver isso com mais detalhes em breve, tá bom? Nem se preocupe. Então, vê, pessoal, essas são as formas que a gente queria falar até agora do
dos compostos da química orgânica. Mas olha bem, tem uma coisa que eu ainda quero falar mais, que são características que a maioria da gente não acha muito quando vai procurar, por exemplo, em livro, tá? Quando a gente vai procurar no livro, a gente não acha isso com muita facilidade. Isso que, Guga? Características do dia a dia. Então, eu já falei para você a diferença de gás natural para o quê? Para biogás, não é isso? Então, vamos agora ver outras coisinhas que a gente precisa saber antes da nomenclatura, que vai ser uma aula à parte para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu queria falar inicialmente sobre hidrocarboneto? Pessoal, anote aí, que é muito importante isso que eu vou falar agora. Mas, Guga, anotar, que coisa de menino. A gente é menino, anote. Vamos lá. Tá anotando? Espero eu que esteja, né? Então, vamos começar. Ih, Guga, tá complicado aqui. Tá. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre quando a gente fala de hidrocarboneto, né? É de algumas curiosidades do dia a dia para você não se complicar, tá? Primeiro, Guga, qual é a diferença entre carvão mineral e carvão vegetal? Pessoal, preste atenção. O carvão mineral, tá certo? Ele é uma rocha sedimentar formada há milhões de anos pela compressão de restos de vegetais. E aí você sabe, né? Está sempre sob alta pressão. Ele é sólido, ele é preto ou marrom bem escurinho, né? Com alto teor de carbono, altíssimo, tá? Então a gente usa ele, né, para geração de energia elétrica, produção de aço na indústria. Já o carvão vegetal, pessoal, ele é produzido pela carbonização da madeira, tá? Ou de outro material orgânico, mas geralmente a turma usa madeira, tá? É um processo que envolve esse aquecimento da matéria orgânica sem oxigênio. Porque se você queimar com oxigênio, é combustão, queima, vai deixar de existir, né? Ele sofre um processo chamado pirólise. Pirólise, tá certo? Que ele é queima na ausência de oxigênio. Ele também é rico em carbono, obviamente, né? Então, pessoal, o carvão mineral é formado a partir de restos vegetais e o carvão mineral, o carvão vegetal é produzido de forma artificial pela queima da madeira, tá? O carvão mineral, pessoal, ele também é muito usado para fazer churrasco, né? Outra coisa que eu queria falar é do etino, o gás da solda que eu falei agora. Ele é obtido, pessoal, a partir de uma reação bem conhecida, carbeto de cálcio. Guga, quem é carbeto de cálcio? CaC2. CaC2 mais água dá CH2, C2H2, tá? C2H2 e libera hidróxido de cálcio. É uma reação bem conhecida, tá? Para tu ter uma ideia, o etino, ele tem uma chama. Pessoal, o etino tem uma chama de altíssima temperatura. Vamos aqui para o nosso quadro? Bora. Ele tem uma chama de altíssima temperatura. Por isso que ele é chamado de quê? Gás da solda ou gás do maçarico. Guga, tu pode falar dessa reação aqui para eu anotar? Posso ver? CaC2, isso aqui é o quê? Carbeto de cálcio, também chamado de carbureto. Isso era vendido antigamente, como estava até para amadurecer fruta também e tal. Hoje em dia não pode mais não. Reage com água, dá ó, C2H2, que é o etino, esse rapaz belíssimo aqui, ó, e libera hidróxido de cálcio, né, que é a cal extinta ou apagada. Pessoal, a chama desse cara pode atingir até 3.500 graus Celsius. Vê, na região de maior intensidade, né? Então, para aí tu ter uma ideia. Agora, outro detalhe importante é falar do metano, tá? Pessoal, o metano, ele também pode ser obtido do pão da vaca. Então, a gente tem que saber o que é um biodigestor. Lembra que eu coloquei agorinha um slide falando do biodigestor? Vou colocar de novo, vê. Pessoal, o biodigestor, espera aí que eu vou achar, é assim, é assim, é assim. Ó,
Pessoal, deixa eu ir falando logo, então, enquanto a gente não acha o nosso biodigestor, né? Ele é usado, pessoal, para tratar os efluentes orgânicos. Que nome lindo, Guga. É verdade, é bem interessante, né? Resíduo alimentar, tá? Resto de vegetais, né? Dejetos dos animais, de um modo geral. Por a gente quer achar um negócio, né, pessoal? Olha para aí. Meu Deus do céu. E vai demorar para chegar lá, não vai não? Vai, ainda não está nem perto, vê. Ainda estou mostrando como é que faz o nome da cadeia. Sinceramente, hein? Olha para aí. Então, vê, pessoal, o funcionamento dele é meio assim, né? A matéria orgânica é depositada no biodigestor. Você deve ter visto o biodigestor, né? Aí você vai ter uma decomposição anaeróbica. Anaeróbica. E aí ele gera biogás. Que é a mesma coisa que acontece no pum da vaca lá, na digestão da vaca. Outra coisa é chamada de, o que a gente chama de hulha. Pessoal, gás da hulha, tal. Pessoal, que danado é isso, Guga? É um tipo de carvão. Os carvões podem ser vegetal, tufa, lignito, hulha e antracito. São esses 5 tipos de carvão. É um tipo de carvão, tá? A hulha é um tipo de carvão mineral, dentro que o vegetal é da queima da madeira. Então é um tipo de carvão mineral com alto teor de carbono, tá? Então, pessoal, ele é usado muito na geração de eletricidade. Então você tem turfa, que é o carvão de menor teor de carbono. Depois vem quem? Lignito, que tem um teor muito baixo, tá? Depois você tem a hulha e o antracito, que é o carvão com maior teor. Ele é duro, ele é brilhante, ele é maravilhoso. Só que, pessoal, ele é raro, tá? Outro detalhe é você lembrar que o hidrocarboneto, quando ele começa a cair numa cadeia muito grande, uma cadeia com 30, 25, 50 carbonos, a gente chama de parafínico. Aí a gente vai ter o quê? Os naftalênicos, que são os ciclânicos, né? Os aromáticos, que tem anaromático. E olha bem, 25 a 50 a gente chama de hidrocarboneto pesado. Pode até, pessoal, para tu ter uma ideia, dar origem ao asfalto. Piche é o resto do hidrocarboneto. Então, como você pode ver, né? Hidrocarboneto é uma festa, tem muita coisa. Espero que você tenha gostado. Próxima aula, a gente vê tudo mais. Beijo. Me segue. Não me deixe só.